Senhores, muito bem-vindos mais uma vez ao Estel Podcast, o canal que você abre sua consciência enquanto escuta essa minha bela voz falando sobre assuntos variados, mas que sempre te ajudam a manter o seu despertar em dia, sair da vibe do inconsciente coletivo, estar diferenciado da grande parte da humanidade e ter uma vida mais harmônica, porque harmonia é conhecimento modificado, entende? Você com conhecimento, você consegue ter uma vida mais harmônica, porque você não vai ser mais você não vai ser mais um gado, você não vai ser conduzido tão facilmente. E por não ser conduzido tão facilmente, você acaba tendo sim uma vida mais harmônica nesse planeta. Sabendo que você está no planeta prisão, que é o planeta Terra, você tem que seguir certas regras, mas você também pode viver na Matrix sem estar na Matrix. Simbora, senhores! Se você é novo nesse canal, se inscreva, curta, dá seu like, assina o sininho, compartilha se você acha interessante, porque começaremos agora a falar do querido e amado Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi e seu bando, Yusuke Urameshi e seus amigos Kuwabara, Riei e Kurama. Sem mais delongas, senhores, vamos começar. Para você que é da velha guarda, você deve ter pego na TV aberta o canal chamado Manchete. Não é do meu tempo, eu era muito nanico, mas você que era adolescente nos anos 90, certamente você pegou este canal. Eu peguei a geração Cartoon Network, que sou de 91, então nos anos 2000 foi minha geração da adolescência, né? Mas você que teve sua adolescência nos anos 90, você pegou a oportunidade de assistir Yu Yu Hakusho na TV aberta pela Manchete. E ambos os locais, tanto o Cartoon Network como a Manchete, não teve a perca da magnitude de Yu Yu Hakusho, que é a dublagem. A dublagem do Yu Yu Hakusho, ela é épica. É uma dublagem, eu não tenho medo de dizer que é uma das melhores, se não a melhor dublagem de anime feita aqui no Brasil. Porque, de fato, eles pegaram a frase de versão brasileira e fizeram a versão brasileira mesmo. Porque vocês têm que entender, senhores, que dublagem ela vai fazer a tradução, mas ela vai adaptar essa tradução no ambiente, na cultura daquele país. Muita gente reclama da dublagem porque não entende o que é dublagem. Não é tradução literária. Se fosse tradução literária, dizia, ao invés de ser versão brasileira, dizia tradução para português, estúdio tal. Certo? Outro quesito que eu acho muito importante do Yu Yu Hakusho é a trilha sonora que esse anime passa. Porque ao você ouvir essa trilha, senhores, você entra num estágio meditativo inconsciente. Você acaba entrando numa harmonia interna, você fica muito mais calmo, percebe que você começa a interagir com o ambiente sem saber por quê. Porque tudo é frequência, tudo é energia. Então, essa energia passada pela música, que ela, encaixada nos momentos do desenho, ela transforma o desenho, e isso para mim deu muito peso positivo para o desenho, porque tanto o prazer de você assistir as cenas de luta, como as partes emocionais, colocando interação com essa música, com essas músicas, com essa trilha sonora que foi colocada no desenho, o Yu Yu Hakusho se diferenciou de outros tipos de anime. Outro ponto que é muito positivo, de fato, que o Yu Yu Hakusho ele passa uma visão da nossa realidade terrena, que muito mais que outros tipos de anime, porque tem muitos desenhos japoneses que são devidamente exagerados no quesito metafísico, né? Dragon Ball Z é um exemplo que os poderes, por assim dizer, são exagerados, que os humanos não conseguem fazer. Mas o Yu Yu Hakusho, ele tem um pouquinho o pé no chão, porque ele pega uma linha de ocultismo, de esoterismo oriental, a linha do budismo e além da ciência em si. Tá? Eu vou explicar o porquê disso. Tá? Então,
Através da mistura entre realidade terrena, realidade espiritual, e o Hakusho passa de fato um pouquinho além da Matrix, um pouquinho o que quer que a Matrix te mostre, ele consegue atravessar isso e por mensagens subliminares, através de inspirações que o ator teve, ou mesmo teve downloads, ele fez este anime. Lembrando, senhores, que desenhos, séries, filmes, tudo tem um tipo de inspiração. O ator, o criador daquele personagem, o criador daquela história, certamente teve um acesso a certos registros, ou mesmo teve intuições de sua própria hierarquia para passar aquelas informações que já tem no histórico estelar dele, mas ele não sabe. Entende? Quando tem uma pessoa que acessa aquele tipo de conteúdo, ela automaticamente é transferida para aquela realidade. E se ela tiver ressonância, mais ainda, ela consegue cada vez mais abrir o leque de informações e todos os downloads, todos os insights vai vir automaticamente. Se você teve alguma coisa em relação a isso, assistindo algum filme, assistindo algum tema, assistindo algum desenho, você vai entender o que eu estou falando aqui. Passando para os personagens de Yu Yu Hakusho, basicamente temos 4 amiguinhos, que é o principal, Yusuke Urameshi, um adolescente revoltado, briguento, que não quis saber da escola e arrumava confusão sempre. Isso vem de uma desestrutura familiar que ele acabou tentando compensar nas brigas. Então, ele através disso brigava, criava gangues, mas teve um ato heróico. Ele conseguiu salvar a vida de um garotinho e acabou morrendo, acabou desencarnando, indo para o outro lado da vida, encontrando outros tipos de seres, hierarquias e realidades espirituais que ele não conhecia. Através das missões e acordo que ele fez com essas hierarquias, ele pôde retornar à vida. Temos o Quabra. Quabra é um amigo briguento do Yusuke Urameshi. Ele é um aluno um pouquinho mais exemplar do que o Yusuke, mas não tanto. Ele tem algumas habilidades interessantes que fazem referência à mediunidade. Faz referência à linha da paranormalidade, ser médium, ser sensitivo, e ele do grupo é o que dá algumas informações que os outros não conseguem captar. Ele coloca essa informação no desenho que existem médiums, existem pessoas sensitivas e paranormais. O Kurama, ele é o bonitão do time, Ele é um aluno exemplar, mas ele não é 100% humano. Ele é um híbrido, que é uma mistura de humano com outro tipo de raça, é uma mistura de humano com outro tipo de ser, que não é humano e às vezes não é físico. Então, Quabra, assim como o Riei, são 2 seres que não são 100% humanos. Lá eles falam que são monstros, E monstro você pode colocar tanto ser, no desenho fala demônios, que são seres negativos, mas também você pode colocar como seres não humanos em ser alienígenas ou raças estelares. Lembrei da palavra aqui, senhores, yokais, que são seres humanos e monstros ao mesmo tempo. Eles têm essa capacidade de ir e vir nessas duas tipos de realidade, a realidade dos humanos e a realidade dos monstros. E o desenho em si, esse grupo de amigos fazem missões espirituais, e essas missões acabam levando eles para outro tipo de contato com outros seres. Exemplo, o torneio de artes marciais em uma ilha que ela é ocultada do mapa. Então, artes marciais com lutas clandestinas, acordo que eles fizeram com certas hierarquias espirituais para poder ajudar certas pessoas, então tiveram que entrar em lutas, em torneio, e assim, cada vez mais, abrangindo o mundo do Yu Yu Hakusho, eles foram ampliando essas missões, eles foram indo para outros ambientes, eles foram conhecendo outras realidades e até entrar
nos penúltimos capítulos, né, até entrar nas penúltimas temporadas, desculpa, senhores, está no inferno em si. Eles vão para o mundo dos monstros para poder também fazer os torneios das artes marciais, acabando treinando lá e lutando contra os dominadores das trevas, né? Os reis das trevas, os reis demônios, né? Os tinhosos em si. Porém, vamos aqui de fato aos assuntos passados nesse anime, as informações liberadas nesse desenho. Vida após a morte, senhores. Lá mostra isso com frequência. Nos primeiros episódios já mostra que existe vida depois do desencarne. A vida não acaba na morte. Você tem apenas um corpo e você está vivendo temporariamente nesse corpo. Você está tendo uma experiência encarnacional nesse corpo e existem seres não físicos, existem seres espirituais benevolentes e não tão bonzinhos. Eu não digo maus, não tão bonzinhos, porque bem ou mal, senhores, é relativo, como falei nos podcasts anteriores. Além da vida após a morte, tem a informação que eles mostram, a experiência quase morte. O Yusuke, ele tinha desencarnado e depois de um tempo ele voltou à vida. Depois de 2-3 dias, ele voltou à vida antes de ser cremado. Isso é bem legal de vocês pegarem, senhores. Por quê? Percebam que o Yusuke, entre essa escala de tempo, ele fez missões no astral. Ele viu coisas que ele não via no físico. Ele acabou captando informações e conhecendo outro tipo de realidade que ele não conhecia. Quando ele retornou à vida, ele mudou o jeito de ver as coisas, ele mudou o jeito de ele agir com as pessoas, não tanto que ele ainda continuou brigão, mas ele sim tinha uma expansão de consciência um pouco maior e era mais maduro em certos aspectos. Vocês, se procurarem sobre pessoas que tiveram experiência quase morte, vocês vão perceber que a maioria delas, ao retornar ao corpo, ao retornar à vida, elas não eram as mesmas pessoas. Elas mudaram, elas muitas vezes melhoraram, né? Porque elas com certeza viram realidades que ela não via no físico e bem ou mal você pode associar que eles também puderam ter feito algumas coisas no plano astral enquanto que estavam lá ou em coma ou passando aquele tempinho. Lembre-se, senhores, que a realidade daqui é diferente da de lá no quesito tempo. O tempo daqui não é o tempo do plano astral nem é o tempo do plano estelar. São tempos diferentes. Então, aqui pode passar algumas horas, lá pode passar alguns dias. Enquanto nos estelares pode passar alguns minutos, aqui pode passar muitos anos. Tempo é relativo, senhores. Não pensem com tempo linear, e sim tempo quântico, tempo cósmico, fora da caixinha de humanos, tá? Corpos energéticos. O Yu Yu Hakusho, ele mostra de fato, através dos poderes dos personagens, que todo ser humano tem uma áurea, todo ser humano tem um corpo com energia, corpos sutis, corpos sombreados, como a ciência física humana já comprovou que o ser humano tem corpos sombreados, que são corpos astrais, são corpos energéticos, são um campo eletromagnético que conduz o seu corpo, que protege o seu corpo, que está em volta de toda a linha casca, né, dessa casca que você usa, dessa carcaça que você usa. Então fala sobre corpos energéticos e através do poder da mente, através das conduções mentais, essas energias que são transparecidas no desenho, elas são condensadas ou elas são canalizadas em determinada situação ou em determinada escolha do personagem. O exemplo aqui que eu posso dizer era o Leigan, do Yusuke Urameshi. O Leigan nada mais é do que conduzir a energia espiritual que você tinha, energia da áurea, né, energia vital, o campo eletromagnético, conduzir através do poder da mente, da concentração da mente em um ponto do seu dedo e de lá atirar. Pesquisem sobre monges, pesquisem sobre seres, artistas marciais de alta patente, de alta experiência e vejam os relatos que eles têm sobre pessoas que conduzem energias.
Eu digo seres artistas marciais porque é uma área muito mais comum disso, mas tem pessoas comuns, né, do cotidiano, um cidadão comum, que ele tem a capacidade de moldar a energia do corpo dele e transferir para outra pessoa, ou exemplo, de ter a combustão de algum objeto, como um papel. Ele consegue transferir essa energia e queimar pessoas. Queimar papel, senhores, né? Vejam que tem essa realidade muito mais do que vocês imaginam. Aqui também podemos falar de um ponto interessante, que nas missões que o Yusuke ele tinha no plano físico, já em conexão com o plano astral, eles usavam tecnologias espirituais. Essas tecnologias ajudavam ele a conseguir uma comunicação melhor com a Botan, que é um ser que fazia a condução das informações, auxiliava ele, era uma conselheira. Ela também faz referência o ser que faz a transmutação, ou melhor, a condução do humano da morte para a vida astralina. Ela passa você de um lado para o outro do rio. Você pode perceber que quando tem uma abertura no Yu Hakusho, você percebe que tem um rio lá no mundo espiritual. Então ela faz essa condução. E a Botan, ela disponibiliza alguns objetos espirituais para facilitar que o Yusuke possa fazer aquelas missões, ou ganhar força, ou ganhar proteção a mais, ou ter uma conexão a mais com o mundo espiritual. E se você vir para essa nossa realidade, existem sim tecnologias astrais que te ajudam a conectar-se com o seu mentor espiritual, por exemplo. Existem implantes e chips que nem todo implante e chip, senhores, é negativo. Existem os negativos e existem os positivos. Existem implantes que controlam o ser humano de maneira ruim, existem implantes que ajudam o ser humano a ter uma percepção neural um pouco mais avantajada e a fazer a ponte de maneira mais fácil, tá? Então existem tecnologias espirituais com isso, existem tecnologias astrais que aumentam sua proteção, assim como no físico também tem objetos físicos, condutores físicos que ajudam a sua conexão com o mundo espiritual, ajudam a sua proteção contra energias daninhas, tá? Vejam o link que vocês podem fazer deste desenho. Olha quanta informação vocês podem ter neste pequeno desenho, que a muitas pessoas pode ter sido apenas um desenho japonês com seres com os olhos grandes, mas para outras pessoas como você, como eu, que tem um estudo por detrás de tudo, tem uma condução sempre de consciência, abertura cognitiva de sua rede neural, acima de tudo, então você vai ver essas mensagens muito mais fáceis, muito mais palpáveis, tá? E aí entramos um pouquinho mais nas linhas mais densas do desenho, onde eles mostram realidades sobre governo oculto, pessoas de elite desses governos, corporações que estão ligadas ao governo secreto, o sinistro governo secreto, o sinistro governo secreto, melhor dizendo, o SGS, governo oculto, Cabala, quando eu digo Cabal, governo secreto, não é a Cabala judaica, tá, senhores? Cabala é um termo usado nos Estados Unidos que se refere ao Deep State, se refere ao estado profundo, tá? Assim como a máfia casariana, entre outros grupos. E ao mostrar este governo oculto, essa elite de pessoas, mostra o submundo, mostra o lado podre do ser humano, mostra os acordos, negociações, os crimes contra a humanidade. Então tem certos, no mangá, né, na revista, em quadrinho japonesa, mostram muito mais detalhes que não se mostra no anime, porque o anime ele foi moldado para crianças assistirem, né? Então o mangá ele é um pouco mais pesado, porque tem muito mais coisas que mostram lá, que na verdade são jovens e adultos que lêem, muitas vezes, não tanto crianças. Então ele escancara sobre acordos de seres com seres não negativos, ou melhor dizendo, acordo com seres negativados e seres humanos, acordo com planos espirituais e acordo com planos do submundo, elite negativada,
seres negativos. Tudo isso abrange esse submundo do governo oculto. Tudo isso abrange esse submundo que vocês não vão ver de maneira nenhuma na mídia tradicional. Além desses acordos, senhores, ele tem uma abertura de informações sobre tecnologias, que o governo oculto tem. E uma dessas tecnologias é o Stargate, que um jovem rapaz, o bonitão lá no anime, ele quer fazer apenas uma abertura de portal entre o mundo dos humanos e o mundo dos monstros. Então, é uma realidade que temos aqui, Stargate, que é portais entre realidades paralelas, entre mundo terrestre e mundo astral, entre galáxia. Tudo isso você pode achar essas informações no Google. Você pode procurar um cara chamado Corey Goode e David Wilcock, que é dois seres que fizeram vários vídeos, séries, programa sobre abertura de informações. Tá? Então, existem tecnologias ocultadas em elites negativadas, com um grupo de pessoas, assim como também nas linhas militares do nosso planeta Terra. Um fato interessante é que quando eles colocam como monstros, como eles colocam como demônios lá no desenho, na verdade você pode fazer várias referências. Você pode fazer referências como seres negativos, espirituais. Você pode fazer referência como criaturas não humanas no físico. Você pode fazer referências a raças alienígenas. Tá? Então, lá eles mostram essa comunicação entre ser humano e raça alienígena, ser humano e raças estelares, e mistura entre humanos e raças não humanas, ou seja, os híbridos, que se você colocar na realidade terrestre, temos os reptilianos, humanoides, que são mistura entre humanos e reptilianos, e mistura entre humanos e dracos, mistura entre humanos e draconianos, tá? E essa mistura, esses seres, eles têm seu clã, eles têm uma linha negativa, tem uma linha neutra e uma linha benevolente. E você for ver no anime, também tem esses seres, que uns são mais maleáveis, outros são neutros na dele e outros são negativados. E esse conjunto de seres faz interações livremente entre os humanos. Então, será que nossa realidade aqui, terrena, terrestre, ser humano, físico, será que não tem interações com outros seres de maneira livre que você não está vendo? Porque você está sendo enganado pela ilusão humana, em você achar que o que você está vendo como ser humano à sua frente é apenas humano? Será mesmo, senhores? Ou existem tecnologias de transfiguração de imagem que faz com que seu cérebro acredite que aquilo é um ser humano tão fácil como você ver uma porta e achar que é uma porta? Então, é bem legal essa informação que está sendo aberta no desenho, assim como essa escala de abertura que eles deram para as pessoas assistirem. A gente pode aprender muita coisa com esse anime para nós vivermos de maneira mais harmônica conosco. E uma das coisas é sobre você nem sempre vai vencer. Você nem sempre vai conseguir seu objetivo. E não tem problema, gente. Você um dia vence, outro dia perde. Um dia por vez. Uma hora você consegue acertar. E o Yusuke, ele como protagonista principal, ele no final da historinha, ele perde. No final da historinha, no último episódio, ele perde para o rei demônio das trevas, do mal, do submundo. Ele não vence, é muito empatado a luta, mas ele não consegue vencer, tá? Então, é legal ver essa linha que o desenho leva, porque a gente está habituado que sempre o bonzinho vai vencer no final da história. A gente está habituado que sempre o mal vai perder. E não é bem assim, senhores. Se a luz tivesse vencido, o planeta Terra não estaria como é hoje. Caiam fora dessa ilusão que a luz sempre vai vencer. Caiam fora disso. Isso é mais um holograma implantado pela matriz de controle
para colocar dualidade e colocar confusão na mente da gente. O universo, senhores, não é perfeito, o universo ele é perfectível. Então, se ele é perfectível, ele vai se ajustando à medida que as condições estão sendo favoráveis. Ele nem sempre vai sendo conduzido como ele quer. Então, na sua vida também, você não vai vencer sempre, mas você está com esforço suficiente para conseguir ir ao limite e tentar fazer o melhor que der. Não dê brecha para preocupação em demasia naquilo que você não consegue mudar. Se preocupe naquilo que você consegue ter contato, no raio de alcance que está no seu campo. Isso que você tem que focar. Não vá tentar mudar o mundo se você não está conseguindo mudar nem sua realidade. Tá? Essa é uma pequena sacada que podemos pegar isso para viver uma vida mais harmônica possível. Mostra também que o ser humano, ele muitas vezes é o vilão da história. Quando a gente coloca clássicos no Hollywood, quando a gente vê filmes que é para grande massa, você sempre percebe que o ser humano ele tem que ser salvo. O ser humano ele é o queridinho do universo, ele tem que ser salvo, não importa o que aconteça, porque os seres que invadem aqui são seres maus. Na verdade, o Yu Hakusho mostra que os grandes vilões são o ser humano que fazem interesses pessoais e nem que para isso mate milhões de pessoas. A realidade que nós vivemos no planeta é basicamente essa. A dualidade chegou a um ponto em que o interesse pessoal ultrapassou limites para que definitivamente aquela pessoa consiga o que queira. Então, se você for pegar na história da humanidade, muita gente desencarnou por interesses pessoais de outras pessoas ou por grupo de outros seres, tá? Então, o ser humano, sim, ele também é vilão. Ele não merece ser salvo, porque a salvação ela é individual e não coletiva. Os seres de outros orbes, a Operação Resgate que está tendo dos raças e consciências estelares, elas estão fazendo a Operação Resgate individual de cada ser, e não coletivo. O ser humano, ele não merece ser salvo, porque ele é ingrato, ele tem o ego acima de tudo. Não quer dizer que o ego seja ruim, porém ele tem que ser bem usado. O ser humano, ele é orgulhoso em demasia, não tem humildade, não respeita o seu semelhante, não respeita a natureza que tanto o ajuda, então ele não merece ser salvo. É mais um que vai se exterminar ao longo, vai ter o auto-boicote ao longo dos milênios, eu nem digo milênios, mas dos séculos que vierem pela frente. Legal também que você pode aprender com o Yu Hakusho é que você tem toda a possibilidade de aprender o melhor com pessoas melhores que você. Tem um vilão chamado Toguro que para mim é o melhor personagem, né? O melhor vilão ali, é o malvado favorito. Que ele é altamente forte, porém ele tem um respeito por Yusuke, ele consegue ver em Yusuke uma esperança de conseguir sair daquele mundo que ele vive. Assim como Yusuke também tem um respeito por Toguro, que ele sabe que pode aprender muito com a estratégia de Toguro e consegue vencer a luta pelos pontos fracos que ele abre lá. Então, aprenda, senhores, com pessoas que têm mais capacidade que você, com pessoas que têm mais condições do que você. Aprenda com seres mais inteligentes. Seja aquele que sempre pergunta. Entenderam? Não vá colocar isso como algo fraco. Coloque isso como uma oportunidade de você se tornar mais forte. Veja que você que faz o seu céu e o seu inferno mediante suas escolhas mentais. O que passamos ultimamente de 2019 até 2021, a humanidade, muita gente sofreu, mas muita gente não sofreu. Os que sofreram caíram na ilusão em entrar no medo, em fazer aquilo que a matriz de controle e os seres que dominam esse mundo querem que você faça. Outras pessoas não caíram no medo e viveram a vida como estava vivendo antes, até melhor. Então, será que a condução do gado, será que
tudo aquilo que nos ensinaram tem que ser mesmo usado? Ou você pode transferir sua realidade para outro patamar e viver tão bem como aquelas pessoas que estão no inferno? São escolhas simples. São apenas escolhas. Você pode ser o ser que está vendo de outro ângulo a guerra, ou você pode ser o ser que está guerreando e ser morto. Tá bom, senhores? Então, isso é apenas um resumo do Yu Yu Hakusho. São um resumo. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre detalhes ou sobre alguma temporada, algum episódio, coloque no comentário o que você quer que eu fale sobre Yu Yu Hakusho em mais detalhes. Você quer que eu fale um pouquinho melhor sobre o que eu falei aqui, alguns exemplos, realidades espirituais, terrestres? Ou você quer que eu abranja alguns conteúdos de alguns personagens que nele estão neste anime? Eu espero que você possa ter gostado desse podcast. Fiz de maneira bem resumida, mas que possa abranger o máximo de conteúdo possível nesta meia horinha que estive com vocês hoje. Nos veremos no próximo episódio, nos veremos na próxima semana, e que a fonte possa cada vez mais abastecer o quanto se precisa ser abastecido este ser que está do outro lado, que é um ser brilhante, que é um Deus em vida, mas talvez ainda não descobriu. Esse ser é você. Você é um ser quântico que pode fazer qualquer coisa que você queira. Basta você autorizar que aquela realidade venha para a sua persona. Tá bom, senhores? É isso. Um forte abraço e nos veremos no próximo episódio. Até lá. Porque, senhores, o futuro será lindo. Será lindo.